Olá, Ari! Seja bem-vinda ao Tarô com Essência. Eu sou a Thaís Gadelha, terapeuta energética e taróloga. E hoje nós vamos para uma leitura intuitiva, atemporal e canalizada. Lembrando que ressoar fica para você e o que não ressoar é só soltar e continuar seguindo o fluxo da leitura. Para você que tem interesse em assistir o seu signo complementar, eu tenho uma parceria com a Carol Zorzetti. Vou deixar o arroba dela aqui na descrição, porque enquanto eu faço signos de terra, fogo, ela faz os signos de água e de ar. É isso, Ares, vamos lá. Vou começar abrindo a sua frequência com o oráculo das intenções. Senti de continuar com ele nas leituras. Vamos lá. 2 frequências aqui para o coletivo de Ares, por favor. Opa, abundância já caiu aqui. Mais uma. Sombra. Uau! Ares, aqui eu capto essas sensações que a gente tem contra a abundância no nosso sistema de crenças. Recentemente eu estou lendo um livro bem famoso, best-seller, que chama Os Segredos de uma Mente Milionária. E uma das coisas que ele mais fala é que todas as nossas programações sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre a abundância, elas estão formadas a partir da infância, das nossas referências, do que a gente ouviu, do que a gente viu, do que a gente assistiu e das experiências que a gente também teve em relação ao dinheiro. Tudo isso formou um bloco de crenças no nosso subconsciente em relação ao dinheiro. E aí, isso a gente capta como sombra, então o medo da falta, ou vou poupar demais porque a minha intenção é que em algum momento vai acontecer uma coisa muito ruim, pelo menos eu tenho dinheiro guardado, e é uma das coisas que ele traz muito. Qual é a intenção de guardar tanto dinheiro? Qual é a intenção de gastar tanto dinheiro? Então você vai começar a se questionar, Ares, muito em relação à energia da abundância. Eu acho que essa leitura é para você abrir a consciência sobre isso, porque a gente quer acessar muito a prosperidade, a gente quer acessar muito a frequência da abundância, mas esquece que precisa amadurecer para dar conta dessa energia. Eu sempre falo, prosperidade é uma energia exigente. O que ela exige? Ela exige maturidade, responsabilidade, ela exige você olhar para o dinheiro e saber o que fazer com ele de uma forma inteligente. Então, são várias camadas que a gente vai limpando dentro da gente para construir uma mentalidade milionária. Eu estou trazendo esse exemplo, mas às vezes você nem quer ser milionário e está tudo bem também, mas com certeza quer acessar um patamar financeiro melhor, porque é isso que a gente busca na nossa vida, né? Se libertar do sobrevivente. Eu acho que é isso. A hora que a gente se liberta dessa energia de só ganhar dinheiro para sobreviver, a sua vida ela vai para uma outra oitava, né? Você dá um salto mesmo em tudo. Lembrando, a energia da abundância, eu vejo muito ela assim e vou passar essa visão para você, porque isso mudou a minha mente em relação à abundância. Abundância é ter o que precisa exatamente quando você precisa. Então, naquele momento, se você ainda não tem o que você tem falta, é porque você ainda não precisa. E isso é difícil de aceitar, porque o seu ego vai ficar ficcionado com a questão da falta, mas você precisa lembrar que você está sendo guiado pela sua consciência. E ser guiado pela consciência é saber que você vai ter exatamente o que você precisa e quando você precisa. Isso destravou várias portas dentro da minha mente, porque eu vivia vibrando na falta. E quando eu entendi que se eu ainda não tenho, é porque eu ainda não preciso, eu vou resolver o sentimento da falta, eu vou resolver o sentimento da carência dentro de mim. E aí, o que eu comecei a perceber na minha frequência, quando eu ajustei esse pensamento? Eu comecei a perceber que eu recebia coisas inesperadas. Então, às vezes eu estava com alguma dificuldade, algum problema, surgia exatamente aquela pessoa, surgia exatamente aquele conselho, surgia exatamente alguém para te ajudar em relação àquilo, e isso é ser abundante, gente. É você entender que quando você precisa de um auxílio, quando você ainda não tem a solução dentro da sua mente, mas está na cabeça de outra pessoa, você vai magnetizar essa solução.
Isso é ser abundante. É isso, Áries. Vamos ver o que mais com o tarô. Áries, por favor. Energias. 4 de paus. Com um 9 de espadas. Aqui mostra bastante, né, Áries, essa preocupação com a sua estrutura, com a abundância. Tem sombra em relação a essa frequência de falta, de material, falta material, bens financeiros, dinheiro. É disso que eu tô falando. Mais uma, por favor. Só para complementar, para ver se é isso mesmo. Ok, roda da fortuna, pedindo um giro, uma mudança, tá? Aqui é uma confirmação para mim do que eu venho falando desde o começo. 4 de paus vai falar de estrutura, fala de casamento, de celebrações, mas com esse 9 de espadas aqui não é isso que está acontecendo. Eu vejo uma preocupação com sua vida financeira, com essas questões de se estruturar, sabe? De sair do sobrevivente, de viver uma vida mais plena, mais abundante, mais alinhada com essa questão do dinheiro. Então, eu tô sentindo muito forte eles te empurrando para olhar para esse bloco de crenças relacionados a dinheiro, relacionado a prosperidade, relacionado a como você aprendeu a ver a sua vida financeira. Né? Por exemplo, é importante ler algum livro de finanças se você quer mudar a sua vida financeira. É importante você ouvir podcasts, você acessar conhecimentos que vão moldando a sua mentalidade, vão te tirando dessas referências do passado. É um convite aqui para mudar, porque a roda da fortuna está deixando muito claro. E por que eu estou falando em estudos? Porque no fundo do deck me ficou um pajem de ouros. E o pajem de ouros fala muito de você, ó, pegar a moeda, tá vendo? E começar a olhar para ela, estudar a moeda. É um caminho, ele ainda é um jovem, então precisa percorrer uma jornada para você poder entender que é possível. É possível virar a sua vida financeira, é possível virar. Inclusive, essa percepção que eu trouxe da abundância já é uma. Nossa, gente, mas já é uma grande virada de chave. É gigante você entender que quando você precisa, você tem algo, então você é abundante, ponto, acabou. Não é só o dinheiro. Apesar de eu estar focando no dinheiro, precisa também entender essa abundância do céu. Amplia a sua visão. Soluções que caem no seu colo são abundância. É de uma pessoa abundante, tá? Quando você ganha, quando você recebe alguma coisa, você é uma pessoa abundante. Isso também precisa ficar claro. Mas aqui eu tô vendo uma mudança de perspectiva, inclusive também na sua vida. Talvez você esteja vivendo um período de muita sensação de escassez, isso te dá medo, isso te traz preocupação, tá? Eu vejo aqui uma ansiedade, né? Será que as coisas vão mudar? Será que as coisas vão acontecer? E eu digo sim, porque eu tô vendo uma roda da fortuna, é óbvio, porque a gente nunca fica só lá em cima ou nunca fica só lá embaixo. A vida, ela é cíclica, né? Não é para sempre esse período que você tá vivendo, tá bom? Então ele muda, até porque eu tenho a frequência da abundância, ou seja, a roda da fortuna tá me confirmando. Vai mexer dentro de você nesse bloco de crenças que a gente vai chamar de sombra. Eles estão pedindo para você acolher isso, não é para fingir que está acontecendo, não dá para viver mais assim. Se você está no caminho do autoconhecimento, da expansão de consciência, está assistindo o tarô, precisa entender que não é não sentindo que as coisas vão se resolver. Você precisa deixar isso vir à tona para você poder jogar luz e ganhar consciência das suas programações sobre abundância e prosperidade. O que mais, tarô? Nossa, que leitura direta e reta. E aqui, gente, as minhas leituras, elas são para trazer consciência do que você precisa iluminar. Elas são leituras mais elevadas para você se transformar, porque nada é de fora para dentro, é o contrário, é de dentro para fora, tá? Mais uma, por favor. Então elas ficam um pouco mais profundas e diferentes. Olá, Rei de Ouros.
Caraca, meu, como tem a ver com estabilidade mesmo. Mais uma. Cavaleiro de Ouros. Mais uma. Voou. O Mago no fundo do deck. Muito bom. 7 de copas. Muito bom. Aqui eu vejo ideias. Eu acho que essa mudança aqui com a roda da fortuna... eu vejo sonhos, eu vejo vontades, eu vejo ideias, e esse Rei de Ouros vem me confirmando o quanto você está buscando acessar alguma coisa dentro de você que te traga essa força de estabilidade, sabe? De estrutura, de legado, de que você está construindo com uma perspectiva para um futuro. Você vive o agora, mas a sua mente trabalha investindo no eu do futuro. Isso é muito bom, Áries, muito bom mesmo. E se isso não estiver acontecendo, vai acontecer um ajuste, né? Até de amadurecimento dentro de você. Eu trouxe muito isso. Energia da prosperidade é exigente, ela exige maturidade. E esse rei aqui, estou muito feliz de ver esse Rei de Ouros, porque ele vem confirmando essa mudança acontecendo dentro da sua consciência. Porque uma pessoa que decide olhar para o bloco de crenças sobre dinheiro, sobre prosperidade, ela já está tomando uma posição madura, uma decisão madura, né? A decisão não madura é não querer ver, é não querer enxergar. Nesse caso, eu ainda estou na criança, não estou no rei, eu ainda estou no pajem. Lembra que eu trouxe o pajem? Aqui é um salto dentro da sua consciência para você ativar essa maturidade, essa inteligência financeira, sabe, Ares? É importante, vai acontecer isso dentro de você. E é interessante, porque com o Cavaleiro de Ouros, é como se eles dissessem assim: olha, Ares, apesar de parecer que está demorando, que não tem saída, não é verdade, você está caminhando. Decidir olhar para essas crenças é uma grande escolha. E você continua caminhando, você continua indo para frente. É que realmente o Cavaleiro de Ouros, ele dá um ritmo mais lento para as coisas. Mas por quê? Porque tem sombra. Enquanto tem sombra, as coisas não ganham velocidade. Quem traz velocidade? A luz. É a luz que é rápida. A sombra é lenta, gente. Então precisa tirar a sombra para poder, sabe, fluir no seu caminho. Mas eu vejo aqui que está acontecendo essa mudança de consciência dentro de você. Isso é muito importante para você acessar uma vida financeira em que você não fique mais com a voz do sobrevivente na sua cabeça. Em que você possa, ó, respirar. Respirar. Posso respirar em relação ao dinheiro? Pode, você deve respirar. Mas antes só precisa entender o que é abundância no seu sistema. Como que você aprendeu sobre tudo isso desde a sua infância? Faz esse processo de purificação, tá? Eu vejo que assim que isso acontece, vocês também... É como se vocês dessem mais vazão de forma intuitiva aos seus sonhos, às suas vontades, aos seus desejos. Eu tenho um mago no fundo do deck, sabe? Essa força para fazer acontecer, agora mais maduro, com uma consciência mais elevada sobre estabilidade, sobre construção. Nossa, graças a Deus essa frequência apareceu aqui na minha boca, porque a gente esquece que precisa construir. O mago constrói, o mago manipula as forças, as energias para poder construir. O mago é extremamente criativo. Então eu vejo você também começando a dar vazão para isso que tem dentro de você, porque agora é como se você realmente estivesse mais esperto com as coisas na vida. Você entende que precisa construir, você entende que não é da noite para o dia. Por quê? Porque você amadureceu, você é um rei agora de ouros. Né? Um rei de ouros, ele lidera e ele sabe que as coisas se constroem. Ele sabe que as coisas às vezes têm um ritmo um pouco mais devagar, mas elas não param. Porque o importante é você não parar, Ares. Não precisa de tanta velocidade em alguns processos, é só não parar, é só ter constância. Esse cavaleiro fala muito de ritmo e constância. Só continua fazendo o que você está fazendo, Ares.
Só continua caminhando para frente. Continua limpando esses blocos de crenças e continua também dando vazão a isso que você tem dentro de você, seus sonhos, suas vontades, seus desejos. Não desanime, tá? Se você tem algo aí dentro que você quer colocar para fora, eles estão dizendo, coloque para fora, não desanime desse projeto, não desanime dessa caminhada. Lembra, você está amadurecendo com tudo isso. E lembra também que é um processo de construção. E construir leva tempo, né? Ainda mais na matéria. O que vai ajudar a ser um pouco mais rápido, a manifestar, porque o mago também fala de manifestação, o que vai te ajudar é você realmente purificando essas sombras, porque você tira essa densidade, né? Desativa essas memórias que não estão te ajudando em relação a dinheiro, prosperidade, e instala no lugar novas crenças. Como que eu instalo, Thaís? Conhecimento. Trouxe aqui. Leia livros, podcasts, faça terapia energética nesse caso, né, que é o que eu ofereço, para você ter essa conversa e ter uma abertura no seu campo de energia, instalar novas informações no seu sistema relacionados à prosperidade e à abundância. Aí sim fica mais fácil de manifestar, fica mais fácil e tem mais velocidade. Tá? As manifestações, elas ganham velocidade quando você tem mais luz do que sombra. Então, precisa limpar o inconsciente primeiro. Lembra aqui da energia da sombra. Meu Deus, que leitura! Áries, vamos tirar uma chama para você. Uma chama, um raio para Áries, por favor, para ajudar nessa jornada. Raio branco, lindo. Nossa, tem tudo a ver, porque você está ascendendo, né, Áries? E a ascensão, ela vai falar dessa mudança que acontece na sua consciência relacionado a tudo isso que eu estou trazendo. Esse salto que acontece, ou seja, você está saindo de uma perspectiva infantil sobre esse universo de abundância e prosperidade, indo para uma perspectiva com mais sabedoria. E isso é ascensão. A ascensão é mais luz no campo de energia. Por isso essa carta da sombra aqui também. Alertando, né, para você olhar para o que tem que olhar, porque eles precisam te enviar mais carga de luz. Essa energia vai falar de renascimento, de ascensão. É uma subida, a subida é uma espiral. Ela vai para cima e são camadas e camadas. Às vezes parece que você está repetindo o aprendizado, mas você não está, você continua subindo, que é essa energia desse cavaleiro. Parece que está parado, mas não está. Você continua, você está com ritmo e é isso que importa. E as frequências desse raio são pureza, ressurreição, ascensão e plenitude. São as virtudes que ele trabalha. E para mim está totalmente conectado com a questão da ascensão e essa ressurreição que está acontecendo na sua consciência. Você saindo dessa coisa imatura relacionada à abundância e ressurgindo de uma forma muito mais elevada, purificada. Seu mental, seu inconsciente está sendo purificado. Purificado dessas energias da falta, né? De tudo que você aprendeu referente a esse universo de dinheiro, prosperidade, patrimônio e, enfim, é mais do mesmo. Mas é isso, Áries, muito bonita a sua leitura, muito direcionada, né? Então vai ser bem específico, lembrando, é coletivo, não vai ressoar com todo mundo, mas sinceramente eu acho que isso aqui é pro geral, assim, pro geral de todas as pessoas, a maioria dos signos, porque a gente passa mesmo por essas energias de preocupações com a nossa estabilidade, certo? Muito bem. Se você não quiser viver todo esse processo sozinho, lembra, faça terapia porque você se ama. Aqui embaixo na descrição tem todas as informações do meu atendimento multidimensional, onde eu trabalho com os irmãos lemurianos, faço essa limpeza dos corpos sutis, do seu subconsciente, ajustando e alinhando o seu sistema e te resgatando, conectando você com a sua essência. Não esquece também de ativar o sininho, deixar o seu like, colocar um comentário e se inscrever no canal. É muito importante para mim essa energia de troca para o Tarô com Essência. É isso, Áries, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!